O grande problema eu acho que não tem só a ver com a atividade minerária, mas tem a ver com a ganância que tem a ver para cima dos lucros das grandes empresas, das grandes multinacionais. E aqui no Brasil tem a ver fundamentalmente com a Vale, que é a maior mineradora do país e a segunda do mundo, né? E que tem a ver com quanto mais explorar, quanto mais para aumentar a riqueza dela. Né? Isso acho que de conteúdo, o grande problema tem a ver com isso. Isso traz uma série de problemas, tanto para os trabalhadores em geral, mas para as comunidades. Que, em geral, quando vem a mineração, a grande atividade econômica das cidades são, é ligada centralmente à mineração. Ela engole qualquer outro tipo de atividade em si. Né? E tem a ver com a política do governo também de cada vez mais beneficiar esse setor, tem a ver com os royalties que beneficiam para exportação e etc. É, eu acho que os problemas gerais, em geral, que tem, né, lá em Congonhas e Mariana, que temos também, tem a ver tanto com a poluição mineral, da poeira, né, muito grande, né. O problema de água é comum em todos eles, né, tem a ver com cada vez mais a exploração vai aumentando a cava, a profundidade da mina vai secando boa parte dos lençóis, então, em geral, os problemas socioambientais são esses. Mas além disso, tem os problemas também que tem a ver tanto com as questões dos trabalhadores de, de doenças ocupacionais, que são grandes. Né? Você tem, por exemplo, na nossa base, em torno aí de 10% dos trabalhadores têm problemas de lesões músculo-esquelético, que tem a ver com a atividade minerária em si, e que são completamente desprovidos disso pela empresa. Ela não faz nada nesse sentido, a não ser uma luta forte. Então, em geral, esses são os grandes problemas. Né? Problema, por exemplo, do próprio assédio. Né? O assédio dos trabalhadores muito grande, ocorrendo acidentes. Só para ter ideia, em 2012 foram 15 mortes na Vale do Rio, só na Vale do Rio Doce. Na Vale do Rio Doce em nível, na Vale, né? Em nível nacional. Né? Em 2013 diminuiu para 13, mas a tendência é sempre se manter uma morte a cada mês, né, só no grupo Vale. Né? Isso contando não só os funcionários diretos, mas indiretos, que tem a ver com a atividade minerária. Então, cada vez é isso, né? O processo de escateamento também dos salários, que é uma política cada vez mais ofensiva para isso. Né? É uma política dela nacional, internacional de cada vez mais, porque tem a ver com a redução de custo. Né? Do último ano agora, quando eles falam que está no relatório da Vale, que foram 2 milhões, se eu não me engano, que eles conseguiram reduzir custos, né? Que isso, a partir para aumentar a lucratividade dele, centralmente a redução de custos é isso, é não investir nas comunidades e não investir também na força de trabalho. Cada vez mais a força de trabalho ser mais barata para a Vale. Isso desde o processo de terceirização até mesmo reduzir os salários e os benefícios dos trabalhadores em geral. Né? É, sempre tentando contar com a produtividade. Por exemplo, eles estão em um processo de mudança de PLR agora, né? Que vai ser a partir também que tem a ver com a lucratividade da Vale. Não tem um lucro para variar por causa devido aos preços de minérios. Antes era pela produtividade, agora vai ser centralmente pelo lucro. Né? Uma reivindicação que é feita pelo movimento sindical, só que acaba perturbando isso, porque na verdade não é um processo que muda a partir da realidade que a empresa vai vivendo e vai impondo aos trabalhadores nesse sentido. Então, tem-se toda uma política, né, nacional quanto a isso. Né? Enfim, é, desde o processo de privatização da Vale, né, as condições dos trabalhadores veio cada vez mais atacada e piorando. Né? O nível salarial, né, de vida, benefícios, até mesmo as cidades tinham, foram diminuindo. Porque é isso, né? Pegou o minério e entregou para os grandes grupos internacionais, como JP Morgan, Banco Stalin, grandes bancos, e aí começa a linha mudar, a linha completamente. Não tem investimento em qualquer cidade. Só para você ter ideia, em Mariana eles dão 2% do,
do que é produzido fica em Mariana, que tem a ver com o imposto minério, que é a CEFEM, e em Congonhas 1,8. E aí são várias mediações que fazem, desde as terceirizações que abatem até outras formas para abater no imposto que é cobrado em cima do minério. E isso, sobretudo, também eles, para exportarem, não pagam nada. Para o cara da Licandi também não fica nada. Então, é um custo muito baixo do minério. Então, o custo do minério, hoje em torno, a gente está fazendo as contas, é em torno aí de 20 a 22, varia, dólares, vendem isso a 120, né? Que está mais ou menos desde a queda do preço do minério do último ano. Então, a Vale, né, como isso tem a ver com isso, centralmente com a ganância, que tem a ver com a produtividade. Então, aqui não tem uma produção de minério que tem a ver para um benefício. Aqui é o seguinte, a produção é uma ganância, como um gafanhoto, vem, suga tudo e vai embora. Porque tem a ver com isso, que os grandes lucros vão sendo exportados para as grandes empresas, né, e pouca coisa fica aqui. Isso teve um aprofundamento desde a política de privatização da Vale, né? E os governos em si não se metem nesse problema, que é uma questão que a gente acha, pelo menos nós do sindicato, achamos que é um problema central que tem a ver com o processo de reestatização da Vale. Acho que são alguns dos aspectos que a gente tem que tratar nesse sentido. E aí usam de todas as táticas, com movimentos sociais, com sindicatos, movimentos sociais vigiando, né, os movimentos sociais, com práticas antissindicais. Quando tem mobilizações, entram na justiça com interditos proibitórios, como entraram contra a gente, com vários outros sindicatos que às vezes estão em processo de luta. Quando é isso, né, ou então tentar um processo de cooptação mesmo, né, do movimento em si. Então, acho que é um pouco essa que vai a política geral das grandes mineradoras, que é um investimento para os grandes bancos, né? Não para a gente aqui, para os grandes investidores em nível internacional. Quando a gente pega isso, porque é muito simples, né? Se só pegar todo que o trabalhador ganhou, tanto em benefício quanto que gasta, né? Nos relatórios da Vale, uma conta simples, só pegar o relatório dela, ver quanto que deu de lucro, quanto que deu e ver quanto que gastou em mão de obra. Em geral, a média é que um trabalhador paga o seu salário, né, com todos os benefícios, desde com PLR, o salário, com tudo que ele tem direito, em um dia de trabalho. Né? Em um dia de trabalho ele paga tudo, em média. Isso varia. Né? Às vezes é 5 horas, às vezes é 6 horas, 6h20, depende do preço do minério. Em 2012, um trabalhador da Vale, né, na média, um trabalhador, ele produziu R$ 1 milhão. Ele produziu, gerou riqueza, né, de 1 milhão para Vale do Rio Doce. Em contrapartida, ele recebeu isso durante todo esse ano de 2012, R$ 40 mil, que foi pegando todo o PLR, todos os benefícios, etc. E tal. Então o índice de lucratividade só é muito alto. Em um dia de trabalho ele paga tudo o que a Vale gastou. E aí estamos entrando em todos os sentidos da produção, não só mas desde o gasto com maquinário, desde com gasto com combustível e etc. e tal. Todo o gasto dela o trabalhador ele vai pagar isso em um dia de trabalho. O restante é tudo lucro. Tudo lucro. Então é uma atividade, né, que gera muita riqueza, né? Mas não pra gente. Gera riqueza para os grandes bancos que controlam hoje a Vale. Então, então por isso que eu acho que é bem ofensivo, né? A atividade minerária é bem ofensivo em todos os aspectos, né? Tanto ambiental, social, trabalhista, em todos eles. E daí a importância, né? E o governo dá muita importância para isso, né? Porque mantém ainda esse mesmo estado. Porque, na verdade, se a gente for olhar, as grandes, os grandes financiadores de tantos eles, tanto federal até estadual e etc., a Vale do Rio Doce ela tem um peso importante, né? Então ela tem uma estrutura política e econômico muito num peso. Então por isso que gera muita lucratividade, né? É muito é um ninho que pouca gente que mexe, né?
um ninho de marimbondo que pouca gente cutuca para lutar contra essa atividade. E não tem acordos ali, na nossa opinião, por exemplo, nós da CSP com lutas do sindicato, nós achamos que vamos ter um acordo com a empresa do Cavalo de Rio Doce, isso não existe acordos. Ali só sai alguma coisa a partir de enfrentamentos concretos. E aí eles usam todas as suas artimanhas, como eu já tinha falado, desde práticas sindicais, desde perseguição aos dirigentes, né, tanto os movimentos sociais quanto os sindicatos que se organizam contra qualquer aspecto que mexe nesse, nesse, nesse bolo que tem a ver com o lucro, que a taxa de lucro dela é essa. E, por exemplo, os acionistas dela, né, que aí são os grandes bancos. Enquanto você tem uma variação que você paga em 6 dias, né, para os acionistas, né, eles mantêm os mesmos 25%. Pode ter variação, pode ter crise, pode ter queda do minério, que a remuneração dos seus acionistas para esses grandes bancos são os mesmos, são os 25%. Né? Então, os 25% de todo o lucro da Vale. E só, por exemplo, no terceiro trimestre, que ainda não saiu do ano todo, mas, por exemplo, do terceiro trimestre, só o terceiro trimestre teve 7,9 bilhões de reais de lucro. Está na faixa aí que vai fechar o ano aí, pode ser. Foi o segundo maior no terceiro trimestre. Está na faixa esse ano. Caiu um pouco o preço no final do ano agora e a produtividade, mas pode estar fechando aí no terceiro ou quarto melhor resultado da Vale dos últimos anos. É o ano de 2013. Então, na verdade isso não foi refletido em nada, né? Tanto para os trabalhadores quanto para as comunidades. Todo o lucro que ficou não foi revertido em nada. Pelo contrário, eles vieram, por exemplo, agora em 2013 com um dos maiores ataques ao movimento sindical que tem a ver com a política salarial para os seus trabalhadores, né? Que eles propuseram o reajuste só das perdas, né, do NPC e o reajuste salarial, né, condicionado à produção. Né? Só que o trabalhador produziu muito, só que não vai ganhar, porque tem muita coisa que está fora do controle. Porque a lucratividade, desde o preço do minério, investimento onde que vai investir, e quem decide isso está fora daqui, não está aqui. Então, acaba que não vai ter de conteúdo um aumento, pelo contrário, vai ter um achatamento salarial cada vez maior. Por exemplo, em nível nacional, né, que nós temos conhecimento, né, tanto de metalúrgicos, mineiros e da classe trabalhadora em geral, foi o principal ataque, foi o ataque, linha de frente para atacar os trabalhadores nesse sentido. Porque aí fica o controle, né, do lucro, né, mantém a taxa de lucro e aí vai variando cada vez mais. E quando tem, mesmo que tenha um lucro e aumento para os trabalhadores, não é na mesma proporção do que foi pela sua produtividade. Então, é nesse sentido que vem. E a Vale faz muito bem isso. Ela tem uma articulação não só nacional, mas como internacional. E tem a ver com o que são os grandes donos aí do poder nesse sentido. Então, é uma luta que a gente tem fazendo. E teve uma grande rejeição, né, dos trabalhadores nacionais, até onde que os sindicatos defendem, e ela tem um peso forte, porque ela atua na cooptação dos movimentos sociais e do movimento sindical, né, comprando financeiramente a partir do conselho deles e etc., que mesmo assim, mesmo com essa proposta foi reprovada em lugares que eles achavam que não ia ser reprovado. E passou o acordo coletivo meio que na tábua da beirada, que a gente fala, né? Que com um índice de rejeições muito grande. Então tem a ver com isso, tem a ver com um ataque que vem fazendo a Vale. E agora vai fazer mais um que tem a ver com a PNR, e assim vai dizendo. E quando você tem um processo de mobilização, como tivemos o ano passado, né, no Complexo Mariana, várias paralisações, eles entram com interdito proibitório, uma série de outras coisas que são para evitar que a gente bloqueie a produção nesse sentido. Então, o aparato, né, vamos falar assim, é muito grande e, infelizmente, né, os governos em geral apoiam essa atividade e essa agressividade que tem
a Vale do Rio Doce como principal atividade minerária do país. Nós temos uma proposta que tem a ver com o seguinte, a valorização, que, sobretudo dos trabalhadores e das comunidades, isso tem que estar dentro do código, né? Não tem nada que fala sobre qualquer questão trabalhista, vale? O marco regulatório, e aí venhamos, na realidade vai ser o marco regulatório para a Vale do Rio Doce em geral, que é ela que detém o controle da atividade minerária, não falam nada em nenhum aspecto sobre questões trabalhistas, de saúde, segurança, nada disso. Nós temos uma proposta que tem a ver com diminuição do ritmo de trabalho, é, porque não é só a jornada de trabalho, mas enfim a produtividade, o ritmo, né? Você trabalha, por exemplo, em geral nas minas, com um turno de 6 horas, né? Mas você não para um segundo, você não nem para fazer suas necessidades fundamentais que o ser humano tem que fazer. Né? Então não pode se parar, não pode fazer nada. Então tem uma proposta sobre isso. Tem uma proposta que já foi apresentada, né, para a Vale, de reajustes e etc., que tem a ver com a partir da lucratividade, a partir do que se é produzido realmente pelo trabalhador e etc. A divisão maior do bolo. Né? Isso são mediados a partir do processo de mobilização, né? Porque nós não podemos fazer também, acho que mediado a partir da realidade completa. Nós temos sim, e estamos atuando para isso. Não só isso, mas atuando também em nível nacional, tentando articular oposições sindicais e etc., nesse sentido, para se integrar a uma luta maior. Por isso que participamos dos atingidos da Vale, né? Articulação internacional, porque achamos que são espaços fora que têm que ser fortalecidos para de fato a gente unificar uma pauta que breque e articule o movimento contra essa ganância que tem a ver com que é um buraco sem fim, sem fundo, né? Que centralmente e que a gente acha que um dos aspectos importantes que tem que ser a partir da realização da empresa, que tem a ver se produzir a partir de uma necessidade é, da população em geral, da soberania nacional e etc. Isso se perdeu, né, se perdeu a partir da FHC, mas também se manteve no governo Lula e etc. Como também agora estão privatizando a Petrobras, a partir de pacotes e etc. Que tem a ver com isso. As questões essenciais da população acabam que ficam abaixo de qualquer coisa que é o lucro dessas grandes empresas que tem a ver com o sistema que nós vivemos. Eu acho que tem que ser uma questão, primeiro tem que ter planificar isso, né? Ou seja, tem que ser a partir de uma necessidade geral. Né? E a gente só vai ter isso se estiver sob o controle dos trabalhadores em si das comunidades. Eu acho que isso que é o link fundamental. Mas isso é a partir de um processo de luta muito grande que acho que essa que tem que ser a perspectiva. A gente só pode ir se a gente mudar de fato a fundo a sociedade de conjunto, uma luta maior do que essa. Né? Nós entendemos que tem que ser uma transformação em que os trabalhadores tenham à frente isso para a partir das suas necessidades. E não grandes grupos, um setor minoritário que só querem saber da riqueza disso aí.